Boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara, sou trabalhadora aqui do Manuel Filomeno de Miranda e é um prazer muito grande dizer essa frase e perceber que ela faz sentido. É sinal de que a nossa família está crescendo. Né? Sintam-se todos abraçados e tenho a certeza que cada um de vocês é muito importante para nós aqui. Até porque trabalho aqui é o que não falta e a gente precisa de voluntário, tá, gente? Então, venham no sábado de manhã também. A mim foi dada a incumbência de abrir o Evangelho, o capítulo 9 do Evangelho, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, pontos 1 ao 5, que trata de injúrias e violências. Né? E antes de introduzir o capítulo, eu vou contar uma historinha que pode ser que alguns de vocês vão se identificar. Júlia, quando estava com 6 anos mais ou menos, ela teve uma sinusite. E ela começou a apresentar os sintomas numa quarta-feira. Para quem não sabe, eu sou advogada. Né? E eu estava cheia de prazo, cheia de compromisso, cheia de coisas. E aí, como ela só tinha febre e dor, né, eu fui dando medicamento para cobrir os sintomas. Até que na sexta-feira nós fomos no hospital e ela estava com uma sinusite bem avançada. Primeiro eu fiquei com muita vergonha, depois com muita culpa. Aí eu peguei a receita médica, tinha xarope, inalação e fui para casa. Né? Comprei o remédio, pensei, não tem como dar errado. Ela vai tomar o remédio de sexta até segunda de manhã, ela está ótima, e aí ela vai para a escola. Acontece que na segunda de manhã ela piorou. E aí quando eu vi Júlia prostrada, eu cheia de prazo, de compromisso, de audiência, olhei minha agenda, eu tive uma ideia super boa. Eu cheguei para ela e perguntei assim, vamos trabalhar como mãe? E ela era pequena, nessa época ela achava que era bom trabalhar comigo, ela disse, vamos! Aí eu peguei um colchonete, né? Muitas mães advogadas sabem disso. Eu peguei um colchonete, coloquei assim, mais ou menos atrás da minha mesa e lá ela ficou. Na terça-feira ela já estava melhor. Nessa semana de segunda a sexta, eu e Júlia fomos no Tribunal de Justiça, eu fiz uma audiência de tentativa de conciliação na vara da família, eu fiz uma audiência de instrução na vara do trabalho e eu atendi várias pessoas. Passaram-se ali uma semana e pouco, teve o Dia das Mães e na festa das mães haveria uma feira de profissões das mães, em que cada criança deveria apresentar a mãe e a sua profissão. E Júlia chegou diante da sala nesse dia e disse assim, essa é a minha mãe Bárbara. A minha mãe é advogada. Ela escuta reclamações, resolve problemas, pede favores e briga muito com as pessoas. E aí, Júlia, em uma semana, ela conseguiu entender o que eu não tinha entendido em 30 anos já, né? 30 e poucos anos. E ela definiu bem a minha profissão. E quando me foi dado esse tema, eu senti vontade de pedir para o chefe, falar assim, vamos fazer um resumão das criancinhas. Eu aplico o resumão das criancinhas e aí você passa para injúria e violências com os próximos, né? Mas não teve jeito. Então a gente vai dar início ao tema que é injúrias e violências, tá? Para tratar a respeito de injúrias e violências, Kardec utiliza no capítulo 11 3 passagens do Evangelho de Jesus, né, que são essas. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, Mateus 5:5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Essas duas primeiras passagens, elas trazem, principalmente na primeira, um contrassenso com relação à mensagem de Jesus. Porque quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, ele está falando de terra, de matéria. Né? E em todo o Evangelho, praticamente, a gente tem a mensagem do quê? Né? Dos valores espirituais, do imaterial. Não é para a gente valorizar a matéria, é para a gente valorizar aquilo que é do espírito, nossa perfeição espiritual, né? Para alcançar a nossa paz. E aí, analisando esse trecho, a gente tem o quê? Que quando Jesus fala de possuir a terra, ele já está antevendo o nosso período de transição planetária.
né? Quem frequenta a escola de estudos espíritas, quem tem conhecimento mais apurado do Evangelho, tem também a informação de que nós estamos nesse período de transição planetária, né? E o que é esse período de transição planetária? Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para compor um planeta de regeneração. Isso quer dizer o quê? Que aqueles espíritos arraigados na ira, no ódio, nas manifestações de violência, eles serão convidados a se adaptarem num planeta cujo padrão vibratório é compatível com esse tipo de inclinação, né? E aqui ficarão os mais ternos, né? Os mais suaves. E com relação a ser chamado de filho de Deus, não é que ele está descartando essas pessoas que não são mansas e pacíficas, né, da questão filial com relação a Deus, né? Ele coloca Deus como nosso pai o tempo todo. É que filhos normalmente refletem o pai, né? A gente exemplifica através da infância, a gente exemplifica no nosso dia a dia, a criança, através da observação, acaba reproduzindo muitos dos nossos atos, muitos dos nossos procedimentos, né? E aí as pessoas, quando observam isso no senso comum, dizem, parece filho da Bárbara, né? Parece filho da Érica. Então é justamente isso, essa questão de identificação com o valor moral. E o terceiro, que é o mais pontual, é esse, que aprendestes o que foi preceituado aos antigos, não matareis, e quem matar merecerá condenação pelo juízo. Mas vos digo que quem se irar contra seu irmão receberá condenação no juízo. Quem vociferar contra seu irmão raca, sofrerá condenação pelo conselho. E quem lhe disser, és louco, padecerá condenação ao fogo do inferno. Aqui ele está ampliando os 10 mandamentos trazidos por Moisés, tá? Moisés tem não matarás, e lá mais abaixo tem não proferirá falso testemunho, né, contra o seu semelhante, alguma coisa nesse sentido. E aqui ele abarca outras condutas que nós podemos ter com relação aos nossos semelhantes e demonstra através prega, né, normatiza, que isso sofrerá reprimenda. Existirá uma consequência em decorrência desse procedimento. Né? Existirá uma consequência em decorrência de eu vociferar, de eu falar das pessoas, da maneira como eu vou tratar as pessoas. Por quê, gente? Porque se a gente se é uma lei divina, a lei do retorno, tudo que nós fazermos aqui, tudo que nós fizermos aqui, vai voltar de uma maneira ou de outra. Né? Só que existem uns desdobramentos, porque o que acontece? Quando a pessoa vê esses trechos do Evangelho, muitas das pessoas, elas acabam deturpando um pouco as palavras de Jesus, né, para validar alguns conceitos que são equivocados, para julgar algumas atividades do nosso dia a dia, da nossa sociedade, e para se omitir diante de situações em que é um dever do cristão se posicionar, né, sempre de maneira amorosa. O Evangelho nos traz, né, depois de explanados essas três passagens, que Jesus converte em lei a mansidão, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E ele condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão desagradável em relação aos semelhantes. Então, tudo isso é condenável por Jesus. Partindo desse pressuposto, desses versículos e dos estudos mais apurados, a gente pode depreender 3 verdades da fala de Jesus. Ele reconhece a competência dos tribunais locais para julgar questões da sociedade. Quando ele diz que as pessoas serão levadas pelo conselho, quando ele diz que as pessoas sofrerão condenação pelo conselho, ele legitima os tribunais das épocas. Ele legitima a lei dos homens. Esse conselho é o Sinédrio, que na época de Jesus era o tribunal máximo, né? Então ele legitima não só o tribunal, não só a lei dos homens, como ele também legitima as atividades de contenção. Por quê? Considerando que nós estamos em meio à imperfeição ainda, muitos de nós ainda precisamos de certas atividades de contenção.
E aí a gente tem institutos jurídicos, né? Inclusive para validar essas atividades, né? Estrito cumprimento do dever legal, né? Se eu tenho uma profissão que exige que eu me utilize de força física para contenção, eu devo agir no estrito cumprimento do meu dever. O excesso é punível, o estrito cumprimento não. E isso é uma questão bem delicada. Por quê? Porque levanta muita reverberação. Agora vamos nos colocar na posição de meros leitores do Evangelho, e aí a gente percebe, né, a gente se vê diante de uma rebelião no presídio. E aí a gente vai lá, não, eu conheço o Evangelho de Jesus, eu vou lá conversar com os presos. E tá tudo pegando fogo, e tá todo mundo se quebrando, e aí eu chego e falo assim, pessoal, vamos pensar no amor do Cristo. Você gostaria que fizesse assim com você? Se coloque no lugar do seu semelhante. Muito provavelmente só essa argumentação não vai surtir efeito. Então, essas profissões, né, principalmente as dos policiais, que requerem contenção física, né, que requerem atos de violência, né, essas profissões elas são reconhecidas no Evangelho, desde que exercidas no limite do necessário. Existe um limite, todo mundo sabe qual é. Né? Se eu preciso conter uma pessoa, eu me utilizo do quê? Eu me utilizo de um modus operandi. A partir do momento em que eu me irrito e eu começo a agredir, para violentar, para maltratar, aí eu já sou responsável por isso. Então ele legitima a lei dos homens, tá? Nós somos imperfeitos, nós precisamos de normas de conduta. Outra coisa, a intenção agrava ou atenua a falta. Aqui ele trata de máscaras sociais. Né? Inclusive, no Evangelho de Mateus, logo adiante eu vou ler para vocês, ele fala justamente das intenções das palavras. Muitas pessoas têm um problema de modelagem verbal e elas falam de uma maneira muito agressiva, mas na verdade elas não gostariam de agredir. Por outro lado, existem aquelas com uma polidez social maior, né, que vão circulando no meio social e vão fingindo que não são, que verdadeiramente são. Né? E essa questão das máscaras sociais, ela prejudica muito mais do que a conduta que requer uma educação. Né? Por quê? Porque à medida em que você desenvolve máscaras sociais, você vai perdendo a sua identidade, você vai se perdendo dentro de quem você imagina que seja. E quando você começa a desenvolver essas máscaras, quanto mais você as desenvolve, mais deturpado fica a verdade a seu respeito para você. E aí você começa a ter complicações com relação a juízo de valor. E nos momentos em que você for obrigado a se posicionar, a se colocar ou até auxiliar, você pode acabar prejudicando muito aquela pessoa a quem você está dedicando isso. Pedro, você pode tirar esse som, por favor? Eu também sou autista, meu filho. Tá? E a gente tem, por último, a afabilidade e a conivência. Né? Quando Jesus fala que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, muitos de nós acreditamos que, a partir dessa fala dele, nós não devemos nos colocar em qualquer situação de polêmica. Por quê? Porque nós somos mansos e pacíficos. Né? E existe a linha tênue entre a afabilidade, a doçura no trato e ser conivente com o mal. Se eu estou diante de uma situação de injustiça, eu devo me colocar da maneira correta, né, de forma amorosa, tentando orientar com base no Evangelho de Jesus, sem ultrapassar, sem praticar violência contra aquela pessoa. Vocês entenderam? Não. Né? Existe uma diferença muito grande entre você se omitir e você entre você se omitir e você ser doce com aquela pessoa que tá agindo daquela maneira. A gente tem aqui a necessidade da firmeza, tá? Para a gente ser firme, a gente tem que ter condição moral. Jesus, apesar dele, ele demonstra essa firmeza muito claramente no Evangelho de Mateus, num trecho do Evangelho de Mateus, em que, tratando dos fariseus, condenando os hipócritas e os fariseus, né, condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, ele traz aqui, se referindo aos fariseus:
Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Quando Jesus se refere aos fariseus como serpentes, raça de víboras, existem estudos teológicos que dizem que ele fez isso de uma maneira carinhosa, que não deu nem para perceber que ele estava falando de uma maneira altiva, né? Mas isso não é verdade. Diante da hipocrisia dos fariseus e dos mestres das leis daquela época, ele se colocou dessa maneira. Ele corrigiu aquilo ali. Ele colocou ordem naquela situação, tá? Então, é a questão da nossa omissão. E hoje a gente percebe a necessidade de lidar com essa omissão que é conivente, principalmente em decorrência da maneira como as coisas têm se dado no nosso dia a dia, né? Com a explosão das redes sociais, o que aconteceu? As pessoas têm cada vez mais tentado matar o diferente em vida, né? A morte em vida que a teologia trata de Caim e Abel. Né? Quando você fala mal de alguém, quando você quer deturpar a verdade de alguém, quando você quer impor a sua vontade, você passa a humilhar, você passa a agredir, você passa a condenar, você está tentando matar essa pessoa em vida. Isso aí também é condenável. Isso aí também é um ato de violência. E nós vemos isso no nosso dia a dia de uma maneira muito presente, muito constante. Às vezes a gente está, principalmente agora, que parece que o mundo segregou em duas partes, assim, o mundo da política, em direita e esquerda, né? E aí você fica até com medo de falar de que lado você é, porque pode acontecer um turbilhão de coisas que vão gerar um monte de problemas e essas pessoas vão se matando paulatinamente, tá? E Richard Simonet, ele traz pra gente uma reflexão bem importante a respeito da nossa disciplina. Ele diz que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor, tá? O que o capítulo quer dizer, né, quando trata de injúrias e violência? É justamente da necessidade que nós temos de nos conhecer a ponto do nosso procedimento no nosso dia a dia, do desempenho, a ponto de no desempenho das nossas atividades, a gente conseguir se relacionar da melhor maneira possível com aquele que é diferente de nós, com aquele que nos agride o interior, com aquele contra o qual nós muitas vezes gostaríamos de dizer coisas porque não é compatível com que a gente entenda que seja um arcabouço moral apropriado. A gente precisa aprender a respeitar o diferente. E a partir do momento em que a gente aprende a respeitar o diferente, que a gente aprende a amar o diferente, um dia todos nós chegaremos nesse nível, né, nós poderemos ter a força moral que Jesus tem para se referir às outras pessoas como ele o faz. Nesse momento da nossa vida, da nossa existência, eu acho pouco provável que qualquer um de nós aqui tenha condição moral para se referir a qualquer pessoa como ele se referia aos fariseus. Mas a partir do momento em que a gente desenvolve isso, a gente começa a perceber que muitas das advertências que nós recebemos são importantes para nós. E nós devemos receber, analisar e ver se aquilo nos serve. Se não servir, que a gente não tente devolver, né? Por quê? Porque é melhor que a gente se conheça enquanto a gente não precisa sentir a morte em vida, do que a gente fique protelando cada vez mais esse autoconhecimento, que a gente fique protelando cada vez mais a queda das nossas máscaras sociais e que a gente fique tentando se defender daquilo que a gente desconhece completamente. Por quê? Porque se eu me utilizo de máscaras para fingir que eu sou uma pessoa dócil e boa, se eu fico escondendo aquilo que eu preciso vivenciar e experimentar para eu converter em algo positivo, eu vou me perder. E nessa de me perder, muitas das vezes eu posso perder, eu vou abrir mão de muitas das oportunidades de melhoria que eu tenho, né? Então,
é isso. O Evangelho de Jesus nos convida a nos transformar, para nos transformando, nos aceitarmos. Na medida em que a gente vai se transformando, a gente começa a se aceitar. À medida em que a gente se aceita, os nossos sentimentos com relação aos semelhantes é mais verdadeiro. E quando eu tenho posse da minha verdade, eu não preciso agredir ninguém para fazer com que ela esteja presente dentro de mim. A gente percebe muito isso nos nossos exercícios relacionados à nossa religiosidade. Chega um momento da sua vida em que você não precisa brigar com ninguém por causa da religião que você professa. Você não precisa discordar e nem caçoar de ninguém que tem uma outra religião. Por quê? Porque se a sua te faz confortável, ótimo, ela me faz bem. Né? E aí, através da exemplificação, da vivência dessa religiosidade, eu consigo atrair atenção, eu consigo ser interpelada pelas pessoas, e aí eu tenho a oportunidade de falar a respeito. Eu não preciso impor. Quando eu tenho verdades dentro de mim a meu respeito, eu não preciso impor para ninguém. E aí, quanto mais essas verdades elas vão preenchendo o meu vazio interior, quanto mais máscaras, mais vazio. Né? Quanto mais barulho faz uma lata, mais vazia ela é. A partir do momento em que eu não preciso mais, quanto mais eu preencho o meu vazio dessas verdades, mais dócil eu acabo ficando. Porque daí eu consigo enxergar o outro com a caridade que eu gostaria que me enxergassem naquele momento lá atrás de dificuldade minha. E foi isso que Jesus nos trouxe. Quando ele fala de filhos de Deus, ele fala do longo percurso que a gente tem, né? Desde a nossa criação como espíritos simples e ignorantes, com um destino a alcançar a perfeição. Ele fala desse longo percurso que nós fazemos, ele fala da nossa essência divina, ele fala da possibilidade de nós podermos nos reconhecer filhos dele realmente, e ele fala também na possibilidade de nós alcançarmos a Terra, de nós podermos continuar num ambiente cujo padrão vibratório sobe cada vez mais. Por quê? Porque a nossa tendência é se equanimizar cada vez mais com esse padrão. É subir sempre, melhorar todos os dias. Né? E nos momentos em que a gente não melhora, que nós não sejamos violentos conosco principalmente, porque os maiores atos de crueldade que nós praticamos é com relação a nós mesmos. O julgamento que a gente professa contra nós é muito maior, na maioria das vezes, muito mais constante do que os julgamentos que nós utilizamos para professar contra o outro. Então, que a gente se olhe com mais carinho. Quanto maior o carinho que nós nos olharmos, por isso amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Não tem como eu amar um próximo, não tem como eu ser dócil com um próximo, não tem como eu ser pacífica com o próximo se eu vivo numa batalha interior o tempo todo. Se o tempo todo eu estou degladiando com a minha essência e com quem eu sou, porque eu quero que essa verdade que eu acredito que seja ideal se molde ao meu perfil imperfeito ainda. Né? Então, é isso. Dúvidas? Não? Tudo bem, pessoal? E é isso. Vamos para o passe? Vamos para a prece? Deus de amor e bondade, nós te agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos pela oportunidade da vida terrena e por todas as pessoas que nos cercam e que nos auxiliam nessa nossa caminhada evolutiva. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus, que serve de norte para nós, e pelas bênçãos derramadas sobre nós pela espiritualidade amiga. E, sobretudo, pelo amor infinito de Deus, que é nosso Pai, que não nos falta. Estejamos sempre imersos no seu amor e na sua dedicação. Que assim seja.